Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. A gente está chegando aqui na parte 3 da avaliação dos estados de choque. Agora a gente vai falar um pouquinho das medidas de reanimação. Então, esse paciente que a gente já diagnosticou o choque, né? Então, é um paciente que tem sinais de uma perfusão, então está hipotenso, tem extremidades frias, cianose, tempo de enchimento capilar lentificado, né? Então, a gente identificou que é um choque. Independente de qual que é a causa, né? Se é hipovolêmico, cardiogênico, a gente já tem que fazer o atendimento inicial, que vai ser justamente a identificação desse choque. Então, o diagnóstico é de extrema importância e já começar o manejo precoce. Tem medidas que elas são comuns a todas as causas de choque, né? Então a gente já começa fazendo, a gente não vai esperar o diagnóstico para começar a fazer essas medidas. Uma vez que eu descobri a causa do choque, eu vou tentar reverter essa causa. Então, se é um sangramento, eu tenho que parar o sangramento, né? Se for possível na sala de emergência, se não encaminhar o bloco cirúrgico para cirurgia. Se for cardiogênico, se estiver em tempo hábil, o paciente pode ir fazer uma angioplastia. De qualquer forma, a gente inicia um tratamento específico, né, para síndrome coronariana, com AS, clopidogrel, simvastatina. Se for hipovolêmico, por desidratação, então começa a hidratar o paciente. Se for algum distributivo, como anafilático, as medidas específicas e por aí vai. Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que melhorar o débito cardíaco, porque a gente já viu que a pressão arterial, né, essa hipotensão, é um dos grandes problemas relacionados ao choque, né? E muitas vezes ela é secundária a um baixo débito cardíaco. Então, quando eu faço as medidas de reanimação, é justamente para melhorar esse débito. Uma vez que o débito cardíaco está melhor, a pressão está melhor, consequentemente, a minha perfusão periférica é melhor também. Então, eu vou conseguir levar de forma adequada o oxigênio e os nutrientes para os tecidos e eles vão ficar melhor oxigenados. E a nível celular, a gente vai reverter a hipóxia para reverter o dano celular. Então a gente vai tentar, né, nessas medidas iniciais, já começar a fazer o mecanismo inverso aí da fisiopatologia, justamente para evitar a lesão celular, que é a última instância de tudo, né? E é justamente o que vai agravar ainda mais o quadro se não for revertido. Então, o atendimento inicial, ele não vai ser dentro da UTI, porque muitas vezes se você vai diagnosticar esses casos, é numa porta de pronto atendimento, às vezes vai chegar, né, no PSF mesmo, é raro, mas não é impossível, né? Então, você vai tomar esse cuidado de não esperar o paciente ir para a UTI para começar a fazer as medidas. Assim que você identifica o choque, você vai fazer as medidas de reanimação. Lógico que na UTI vai ter mais condições de fazer isso, mais equipamento, mais recurso? Claro que vai, né? Que a unidade de terapia intensiva é justamente para isso. Mas o tempo até o paciente chegar na unidade de terapia intensiva é um tempo muito prolongado. Às vezes até dias, né? Dependendo da situação. Não é o ideal, mas o que a gente pode fazer? Iniciar as medidas o mais precoce possível. E o que a gente vai fazer para esses pacientes? Né? A primeira coisa, assegurar uma via aérea. Então, avaliar se esse paciente não está evoluindo com esforço respiratório, com sinais sugestivos aí, de uma piora a ponto de necessidade de uma intubação. Às vezes, a alteração do nível de consciência já é um rebaixamento importante. Um Glasgow menor que 8 já é indicativo de fazer via aérea definitiva. Fornecer oxigênio, né? No caso do paciente que já foi entubado para segurar a via aérea, né? Você vai ofertar oxigênio dentro da necessidade, junto com o respirador, mas se ele não tiver sido entubado,
fornece oxigênio, porque às vezes ele vai estar desaturando, ele já vai estar com uma saturação limítrofe, que vai piorar ainda mais a oxigenação do sangue. Então, o fornecimento de oxigênio, seja por catéter, por máscara, depende da necessidade de cada um, né? Então, a definição aí da via aérea definitiva, que seria justamente a intubação, né? Ela é de extrema importância, né? Tanto para a proteção da via aérea quanto para fornecimento de oxigênio, quando é indicado, né? Todo paciente, a principal medida desse paciente com choque é a hidratação vigorosa. Todos os tipos de choque a gente tem que hidratar, porque a gente viu que ou ele vai ter redução de débito cardíaco, né, por diminuição de retorno venoso, seja por alteração, né, na pré-carga, né, diminuição da pré-carga, ou então por queda da resistência vascular periférica por vasodilatação. Então, né, se esses vasos que estão dilatados, acaba que cabe mais volume, porque se eu aumentar o volume desses vasos, eu acabo aumentando a volemia do paciente, o volume circulante, aumento o retorno venoso e eu consigo melhorar o valor pressórico. Então, a hidratação é extremamente importante, tá? A gente vai fazer preferencialmente 2 acessos venosos calibrosos. E aqui, como a gente tem que ser rápido para iniciar essas medidas, a gente vai fazer em acesso periférico. A gente não vai perder tempo funcionando acesso central para começar soroterapia. Então, a primeira coisa é a gente funcionar acesso periférico. Em alguns casos, essa hidratação ela não vai ser suficiente para reverter o choque. Se ele mantiver hipotensão refratária, a gente pode precisar de usar aminas vasoativas. A gente vai discutir um pouco delas mais para frente aí. Só que essas aminas elas são altamente lesivas para o endotélio. Então a gente não consegue dar doses muito elevadas sem o risco de lesionar esses vasos e elas vão acabar infiltrando o interstício, né, caso haja lesão do vaso. Isso é ruim porque são substâncias altamente tóxicas para o tecido. Então, o paciente pode desenvolver flebite e infecções de partes moles. Então, se a proposta é iniciar amina, aí sim eu tenho que pegar acesso central. Às vezes eu inicio doses baixas no periférico enquanto eu providencio a obtenção do acesso central. É aceitável porque vai ser uma administração por um período de curto mínimo, que é só para você funcionar o central. Mas se você for pensar que eu vou deixar a mina em acesso periférico para ficar horas, dias, é uma coisa que não é uma conduta correta, né? Você não faz a mina em acesso periférico. E o mais importante, medida inicial, se eu já sei o diagnóstico, tratar o caso base, porque senão eu não resolvo o choque, né? Já que a causa que está causando esse choque continua lá. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de choque é monitorização. Esse paciente ele tem que estar monitorizado o tempo todo. Não é à toa que ele tem indicação de ir para terapia intensiva, porque lá é o melhor local para você fazer essa monitorização. E a gente monitora o quê? A gente tem que monitorar o ritmo cardíaco, frequência cardíaca. Então a gente vai deixar esse paciente monitorizado o tempo todo. O monitor ele tem uma curva eletrocardiográfica, mas ele não substitui o eletrocardiograma de 12 derivações. Então eu deixo ele monitorizado o tempo todo e, se necessário, de tempos em tempos, faço um ECG de 12 derivações, né? Esse vai ser importante principalmente naqueles casos que o choque é de origem cardiogênica, né? Ou então se o paciente chegou com choque de outro motivo, mas acabou com um quadro clínico compatível com infarto, por exemplo, né? Aí você vai monitorizar ele com o eletrocardiograma se você suspeita dele ter evoluído para uma síndrome coronariana. Parâmetros ventilatórios, né? A gente vai utilizar principalmente a oximetria de pulso.
onde a gente vai acompanhar a saturação do paciente, a gente consegue, pela clínica, ver a frequência respiratória, a gente vai observar o padrão respiratório também, né, se está evoluindo com sinais de esforço, que aí nesse caso a gente já tem indicação de fazer uma intervenção mais agressiva, né, que às vezes já ir para intubação e obtenção de via aérea definitiva. Outros parâmetros clínicos, né, que são importantes, a avaliação do estado mental, então aquele paciente que estava tranquilo e começou a ficar confuso, agitado, ou então aquele que começa um quadro de prostração, para de responder, começa a rebaixar, né? Então a gente tem que monitorizar isso o tempo todo, até mesmo para ver se vai definir via aérea também, porque nos rebaixamentos mais graves, onde o Glasgow abaixa abaixo de 8, né? A gente tem que promover intubação. Outros sinais clínicos, né, que a gente vai examinar, então perfusão capilar, avaliar a presença de cianose, a diurese mesmo, né? Então, para a gente acompanhar o débito urinário, a gente sempre tem que passar uma sonda vesical de demora, para a gente conseguir ver se está sendo uma diurese adequada para aquele paciente, com aquele peso, dentro do tempo que foi avaliado aí, né? Porque o débito urinário, a oligúria é um sinal de choque, e se o paciente, com as medidas que a gente iniciou de hidratação, começar a aumentar a diurese, possivelmente ele está tendo uma resposta satisfatória a esse choque. Pressão venosa central, ela é mais invasiva quando o paciente tem um acesso central, né, que ele vai medir a pressão da veia cava. Ele é mais invasivo, mas assim, a gente não vai funcionar um central só para monitorização. Às vezes, se o paciente teve indicação de central por outro motivo, ou precisou de uma amina, ou então o acesso periférico não estava adequado para fazer hidratação, então funcionou o central por outro motivo. Aí a gente pode fazer a monitorização da pressão venosa central. É um dos parâmetros que é bem documentado na literatura que tem relação prognóstica direta. Tem caído em desuso justamente por ser muito invasivo. Então é mais nos casos onde a gente já tem a necessidade aí de obtenção de acesso central. A pressão arterial é de extrema importância. A gente tem a monitorização da pressão arterial não invasiva, que é através do manguito, né, do esfigmomamômetro. E a desvantagem da pressão não invasiva é porque eu não tenho a pressão em tempo real. Eu vou estabelecer um tempo, de tempos em tempos eu vou aferir essa pressão. Então, ela não tem uma sensibilidade tão grande, porque às vezes o paciente vai ter uma labilidade pressórica, a pressão vai cair rápido demais e às vezes está no intervalo de aferição da pressão não invasiva. Então, nos pacientes mais graves, é até interessante a gente fazer uma punção intraarterial, que a gente chama de PIA, para obtenção dessa pressão em tempo real. São colocados transdutores nesse acesso que é feito, e esses transdutores vão colocar em curva e valores a pressão arterial e a gente consegue ver em tempo real o valor da pressão. A gente consegue ver sistólica, diastólica e pressão média. Então é um parâmetro muito importante para a gente aqui na monitorização. Outro aspecto importante, né, nessa monitorização e de grande valor é a capnografia, usada aí para esses pacientes que estão em choque e que foram para a ventilação mecânica, para a gente ver a quantidade de CO2 expirado. Sinais de hipoperfusão, a gente já tem parâmetros clínicos, né, que são sinais lá de redução do enchimento capilar, de cianose, extremidade fria, mas, de forma geral, a nível sistêmico, os níveis laboratoriais de lactato arterial. Esse lactato, valores elevados dele, tem associação com má desfecho, né, má evolução. Então, se eu tenho um lactato hoje, por exemplo, de 3,
Daqui 12 horas eu dosei de novo, ele veio de 5, então eu estou piorando a perfusão, né? A hipoperfusão está pior. Então eu tenho que intensificar as minhas manobras de hidratação, de correção da causa base, eu tenho que rever diagnóstico, né? Então ele serve para ajudar na monitorização nesse sentido. E a gasometria, geralmente a gente faz a gasometria arterial, porque a gente consegue ver a quantidade da pressão de O2 e de CO2 no sangue, para falar possíveis aí distúrbios ácido básicos, né, junto com bicarbonato e pH. E também é possível alguns aparelhos dosarem alguns íons, né, que aí já falam para nós de distúrbios hidroeletrolíticos associados. Então, é uma ferramenta laboratorial muito importante aqui na monitorização desses pacientes. Agora, a gente falou de forma geral, né, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a reposição volêmica, mas a parte mais importante das medidas iniciais é a hidratação e assegurar a via aérea adequada. Mas em alguns casos a gente tem uma especificidade, né? Então, considerando assim, por exemplo, o choque cardiogênico. Então, se o paciente infartou, eu tenho que avaliar tempo para ver se eu consigo fazer uma angioplastia primária nesse paciente, para tentar reverter o. Então, no choque cardiogênico, eu tenho que tratar a causa base, e aqui a gente tem várias opções, por exemplo, né, se for um infarto e o paciente estiver com pouco tempo de evolução, eu posso encaminhar ele para uma angioplastia primária para restabelecer o fluxo sanguíneo coronariano e reduzir a quantidade de isquemia, né, no miocárdio. Então, o paciente pode melhorar do choque, né, com base nisso. Se for um bloqueio atrioventricular total, a gente precisa passar um marcapasso, por exemplo. Passando o marcapasso, eu resolvo o problema da bomba, né? Então aqui a gente vai fazer uma monitorização tanto com o monitor quanto o eletrocardiograma de 12 derivações, tem que ser bem restrita, porque são pacientes mais graves, né? E como eles têm um potencial de evoluir com uma insuficiência cardíaca, a reposição volêmica ela tem que ser mais moderada, né? Não tem um consenso a respeito, né, da hidratação nos casos de choque cardiogênico, mas no geral a gente começa com poucos volumes. Alguns autores falam para tentar fazer provas volêmicas de 100 em 100 ml, outros começando com 250 ml, para ver se vai ter resposta, porque às vezes se você já começar de cara fazer uma reposição volêmica de 1000 ml, pode ser que você sobrecarregue o coração que já está doente aí por causa dessa insuficiência cardíaca, né? Então, em vez de melhorar, você vai piorar o quadro. Então, a reposição volêmica que ela tem que ser um pouco mais parcimoniosa, um pouco mais lenta em questão de volume. No choque obstrutivo, né? Então você identificou o TEP, você começa a anticoagulação, avalia a possibilidade de um tratamento endovascular, se for possível, né? É um pneumotórax hipertensivo, tem que fazer a drenagem. É um tamponamento cardíaco, tem que drenar pericárdio. Então, você só resolve o choque obstrutivo tratando a causa, não tem como. Mas até tratar, eu vou fazer volume? Sim, vou fazer volume, tentar melhorar o retorno venoso. Mas se eu não resolver a causa base, não adianta, eu posso dar o volume que for que não vai ter resposta satisfatória. Ele nunca vai entrar na fase compensada. O choque séptico, já que tem o potencial de ser infeccioso, sempre coletar culturas e começar um antibiótico empírico. Geralmente, se eu tenho uma suspeita de ser de foco pulmonar, eu inicio antibióticos que pegam flora de trato respiratório. Se eu penso que é uma infecção urinária, eu inicio antibiótico que pega a flora de trato urinário. Por aí vai. Daqui uns 3 dias, né, de 3 a 5 dias, sai o resultado da cultura. Muitas vezes é testado o antibiograma
para ver se o antibiótico foi suficiente ou não. E a gente vai vendo também a evolução diária clínica, né? O paciente melhorou da febre, está saindo do choque, está melhorando a perfusão, porque o antibiótico foi, o empírico foi adequado. Muitas vezes, nesses casos, a cultura só vai confirmar que foi adequado. Mas aquele paciente que está mantendo febre, que não melhora do choque ou até está piorando, às vezes esse antibiótico empírico foi com espectro muito baixo para aquele micro-organismo. Então tem que ser revista sempre, se que possível, baseado na cultura, essa antibiótico terapia. Junto com isso, fazer aquela hidratação rigorosa. O choque anafilático, medida específica, né? O tratamento do choque anafilático é hidratar e fazer adrenalina venosa. É o que vai fazer a diferença no paciente com choque anafilático, a adrenalina. Você tem outras medidas que são coadjuvantes, alguns autores até falam que nem altera a sobrevida, mas ainda assim são feitos, que são os antihistamínicos e os corticoides, né, em associação com a adrenalina. A adrenalina ela é mandatória de ser feita, tá? Em relação ao choque neurogênico, é aquele paciente geralmente traumatizado, né? Você fez volume e ele não respondeu. Geralmente, a reposição de volume não vai alterar a pressão, porque o mecanismo é desautonomia. Pode ser necessário encaminhar o paciente para fazer alguma artrodese de coluna, alguma cirurgia de descompressão medular, para ver se tem alguma resposta para melhora aí do sistema nervoso simpático. Então, você pode até fazer volume nesse paciente, mas se ele não responder, não adianta continuar fazendo volume, porque a causa base, o problema maior é a desautonomia. Então, nesses pacientes, né, com choque neurogênico, eles vão ter uma resposta melhor com as aminas vasoativas do que com a reposição volumétrica, né, de soro em si. E uma vez que eu estabilizei, eu vou tratar esse paciente como um paciente crítico que ele é, né? Um paciente de terapia intensiva. Então, tem que fazer um controle glicêmico adequado para ele. Eu sei que distúrbios, né, de glicemia aumentam a taxa de infecção, aumenta a mortalidade. Se for necessário avaliar a diálise, né, pacientes que têm quadro de congestão secundário à insuficiência cardíaca ou distúrbios eletrolíticos e ácido básicos muito graves que não respondem com nada, né? Nenhuma medida clínica pode ser necessário fazer a diálise. A profilaxia, tanto para tromboembolismo venoso quanto para úlcera de estresse, porque são pacientes muito graves, então tem chance de evoluir com hemorragia do trato digestivo, evoluir com trombose, já que tem uma tendência à hipercoagulabilidade, né? Então, são liberadas citocinas pró-coagulatórias, então é de extrema importância, né? Tomar esses cuidados pós-estabilização e fazer uma nutrição precoce associada com reabilitação, com fisioterapia, justamente para tentar melhorar, quando o paciente já estiver mais estável, a performance do músculo esquelético dele, justamente para tirar ele da ventilação mecânica mais precoce. Então, essas são as medidas iniciais que a gente faz para os pacientes que têm esse quadro, né, de choque. Lembrar das especificidades, mas principalmente da reposição volêmica, que é o tema da próxima aula. Então, vamos seguir aí. Obrigado.